Salvador. Jesus Cristo é meu Salvador. Jesus Cristo é meu Salvador. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais um culto infantil. Nós vamos louvar e cultuar o nosso Deus. Vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus para que você possa aprender cada vez mais e contar para todas as pessoas o que Deus tem feito na sua vida, tá bom? Hoje nosso culto vai ser muito legal. Nós vamos continuar com a nossa lição sobre os profetas da Bíblia, né? Você já está aprendendo e hoje nós vamos aprender um profeta novo. Quem será, hein? Daqui a pouco eu conto. Antes de contar para vocês quem é esse profeta, nós vamos ler um versículo. Prega a palavra e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Corrige, repreenda, anime e ensine com toda paciência e doutrina. Está lá em 2 Timóteo 4:2. Esse texto bíblico, o que ele está falando para a gente? Ele está falando que a gente precisa falar da palavra de Deus para as outras pessoas, né? Você vai para a escola, você tem amiguinhos, então você precisa falar para os seus amiguinhos de Jesus. Quando você vê ele fazer alguma coisa errada, ou falar com a professora errar de um jeito ruim, ou lhe mentir, né? Ou pegar alguma coisa, se você vê alguém, pode ser primo, amigo, irmão, né? A gente precisa falar, olha, Papai do Céu não gosta de que a gente faz isso. Papai do Céu fica triste quando a gente faz coisas erradas. Mas aqui ele fala que a gente tem que falar com paciência e com amor, né? Porque é assim que o Senhor, ele trata a gente. O Senhor, ele também repreende a gente quando a gente faz coisa errada, mas o Papai do Céu fala com a gente com amor. Então a gente também tem que falar com as pessoas com amor, tá bom? Mas também a gente tem que falar das coisas boas, né? Do que Jesus fez, quantos milagres Jesus já fez, que você já ouviu lá na escolinha, não é mesmo? Já ouviu tanta coisa, Jesus já andou sobre as águas, Jesus já multiplicou os peixes, multiplicou o pão e os peixinhos, né? Jesus transformou a água em vinho, Jesus curou muitas pessoas. Então nós temos que contar essas histórias para as pessoas. Porque você sabia que tem pessoas que não têm a Bíblia, pessoas que não têm acesso, crianças, adultos, que não conhecem a palavra de Deus. Então a gente precisa falar de Deus para essas pessoas, tá bom? Posso contar com você? Hoje nós vamos então descobrir um profeta que sempre falava aquilo que Deus tinha pedido para ele. Você sabe que lá antigamente eles não tinham Bíblia assim, né? Igual essa. Essa Bíblia aqui, ó, é Bíblia, tá? Tem lá no cantinho missionário da igreja. É uma Bíblia que você vai entender. Se você pede pra mamãe, pro papai, junta seu dinheirinho aí no seu cofrinho, dinheiro que a vovó dá, vai juntando para você comprar uma Bíblia para você, tá bom? E antigamente não tinha Bíblia. Antigamente as pessoas, Deus falava com algumas pessoas e essas pessoas transmitiam o recado, né? Passava para as outras pessoas. E essas pessoas eram chamadas de profetas. Então Deus escolhia e aí Deus falava para o profeta e o profeta ia e dava o recado que Deus tinha mandado, tá bom? Então, hoje nós vamos conhecer mais um profeta, que é o profeta Natan. Você já ouviu falar do profeta Natan? Natan, ele falava de Deus, o que Deus tinha falado com ele, através de histórias. Então ele contava uma história e aí a pessoa entendia o recadinho de Deus. E antes de começar a contar a história, vamos memorizar o versículo? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Você já sabe, né, que nada fica escondido aos olhos de Deus. Deus, ele está em todo lugar e ele vê tudo que a gente faz. Ele vê quando a gente faz as coisas certas e também vê quando a gente faz as coisas erradas. Mesmo que a gente estiver sozinho, casa, tô lá no quarto sozinho, mamãe tá lá na cozinha, o Papai do Céu tá lá vendo o que você tá fazendo, tá bom? Então nada fica oculto. E esse versículo fala isso, né? Que os olhos do Senhor estão em todo lugar.
porque o Senhor é onipresente. Lembra? Você sabe o que é onipresente? O Senhor está presente em todos os lugares. Deus é bem poderoso, né? E hoje a história que eu vou contar é exatamente sobre isso. Você conhece o rei Davi? Conhece, né? O Davi, aquele que matou o gigante Golias com a pedrinha, né? Que ele se tornou rei depois de um tempo. Então, Davi era um homem muito querido de Deus, né? A Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas, como a gente já sabe, todos os homens são pecadores. E Davi também fez algo errado. Mas Davi fez meio escondido, sabe? E aí pensou que ninguém estava vendo. Realmente, quase ninguém viu. Mas o Senhor estava olhando para Davi. E aí, um dia, Deus falou com o profeta Natan e falou: Natan, vá lá falar com Davi e repreende ele. Diga a ele essas palavras que eu estou te falando. E Natan, lembra que eu falei que Natan gostava de contar história? Natan contou uma história para Davi. Vamos ver que história é essa? Era uma vez um homem rico e um homem pobre. O homem rico, ele tinha várias ovelhas. Olha quantas ovelhas ele tinha. E o homem pobre, ele só tinha uma ovelhinha. E ele cuidava dessa ovelha como se fosse a filha dele. Ele dormia com ela. A comida que ele comia, ele dividia com a ovelha, porque ele era muito pobre, ele não tinha nada. E aí, ele não queria que a ovelhinha dele morresse. Então, a água que ele bebia, a comida que ele comia, tudo ele dividia com a ovelha. Aí ele foi dormir aqui um pouquinho com a ovelha. Um dia, esse homem rico aqui, ó, recebeu uma visita. Oi, amigo, tudo bem? Tudo bem. Aí, sabe o que o homem rico fez? Quando você recebe uma visita, a mamãe recebe uma visita, a mamãe lhe faz uma comida bem gostosa para a visita. Foi o que esse homem rico fez. Ele falou assim, eu vou matar uma ovelha para assar para a gente comer com a visita. Só que sabe o que esse homem malvado fez? Ele, ao invés de pegar uma das suas ovelhas, que ele tinha um monte de ovelhas, ele foi lá e pegou a ovelhinha do homem pobre. E aí ele foi e matou e fez um churrasco para a visita. Vocês acreditam nisso? E o homem pobre, ele ficou sem nada, sem nenhuma ovelhinha. Era a única coisa que ele tinha. E o homem rico, que tinha um monte, pegou a ovelhinha dele. E então Natan perguntou para Davi, Davi, o que você acha que tem que acontecer com esse homem rico? E aí Davi então disse, esse homem tem que morrer porque ele fez o que é errado. Vamos ver o que aconteceu depois? Vocês viram essa história que eu acabei de contar? O homem rico tinha um monte de ovelhas, mas ele pegou a ovelha do homem pobre e deixou ele sem nada. E o Senhor não se agradou disso. E a mesma coisa aconteceu com Davi. Na verdade, Natan contou essa história para Davi se lembrar do que ele tinha feito. Mesmo escondido, o Senhor viu. E Davi, ele era rei, ele poderia ter qualquer esposa que ele quisesse. Tinha um monte de mulheres lá no reino. Mas ele quis a esposa do seu amigo Urias. E ele então, ao invés de pegar uma daquelas moças para ele casar, ele foi atrás da esposa de Urias. E o Senhor ficou muito triste com Davi. E então, ele mandou o profeta Natan ir lá repreender Davi por causa disso. E Davi, na mesma hora que Natan terminou de contar a história, ele caiu em prantos e chorou e pediu perdão para Deus, porque ele reconheceu que ele tinha feito algo errado. Ele reconheceu que ele tinha magoado o Senhor, tinha entristecido o coração do Senhor. Então Natan levou a palavra de Deus através de uma história. Você viu? Então aí o Senhor pede a mesma coisa pra gente. Primeiro que a gente fale de Deus para as pessoas, mesmo que seja com as suas palavras, né? Do jeito que você sabe mesmo, né? Sempre fala de Jesus pro amigo, para quem estiver do seu lado. E também, principalmente, que nós precisamos reconhecer as coisas erradas que nós também fazemos e pedir perdão pro Senhor. E pedir para que Ele tenha misericórdia de nós. Tá bom? Vamos orar? Deus querido, Deus amado,
muito obrigada pela sua palavra, que o Senhor sempre trata ao nosso coração e que a gente venha reconhecer as coisas erradas que a gente faz, aquilo que deixa o Senhor triste, Pai amado, e que a gente possa pedir perdão. E nós esperamos, Senhor Jesus, que o Senhor cuide da gente, nos guarde e nos livre de todo mal, Pai amado. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, até semana que vem com outro profeta que vocês vão conhecer. Quem será, hein? E só para te ajudar a contar a história, eu vou colocar aí na tela 4 imagens para você. E aí você vai tentar, vendo essa imagem, você pede para a mamãe dar pausa no vídeo, você olha a imagem e tenta contar qual história que é dessa imagem. Vamos ver se você consegue? Depois você me conta, tá bom? Então, crianças, até semana que vem com mais uma história de outro profeta. Quem será que a gente vai conhecer semana que vem, hein? Jesus é meu super-herói, que me conduz à vitória e vive em meu coração. E não apenas em uma história, Jesus é o meu campeão, que me ajuda a vencer o mal. Ele pra mim é um amigão. Jesus é que me ajuda a vencer.